Olá galera, então hoje vamos falar sobre concordância nominal, um assunto muito interessante para nossos estudos gramaticais e dando prosseguimento, na verdade, às nossas aulas de sintaxe. No vídeo anterior a gente trabalhou concordância verbal e agora a gente vai entrar aqui em concordância nominal, que é a relação que existe entre o substantivo e seus determinantes. Eu sou o professor Aurismar Lopes Queiroz e esse é o nosso canal Sala de Aula, que é a nossa sala de aula, é onde acontecem as aulas. Vamos lá então. Então aqui, primeiramente, vamos nos perguntar sobre o que é concordância nominal. O que é a concordância nominal e vamos tentar entender. Algumas pessoas têm muita dificuldade nesse assunto, mas depois dessa aula aqui vocês vão ver que isso não é nem um bicho de sete cabeças. Isso é um conhecimento lógico, tudo está ligado, com aquilo que a gente usa no nosso dia a dia. Então a regra geral me diz o seguinte, veja bem, nós vamos estudar algumas regrazinhas. A primeira que é a regra geral, é aquela que você usa na maioria das situações, que diz o seguinte, o artigo, o numeral, o adjetivo, o pronome adjetivo concordam com o substantivo em gênero e número. Veja bem, a concordância dessas classes gramaticais aqui, vamos marcar aqui para vocês saberem quantas são. A primeira é o artigo, segunda numeral, terceira adjetivo e quarta pronome adjetivo. Cada uma dessas palavras aqui compõe um que a gente vai chamar de sintagma nominal junto com o substantivo. E o substantivo vai ser, portanto, o núcleo desse sintagma nominal, e essas outras classes gramaticais que acompanham o substantivo concordam com ele em gênero e número. O que é a concordância aqui de número? Isso aqui nós já aprendemos quando vimos lá a concordância verbal. A concordância de número é quando a palavra varia em singular, tem uma forma para o singular e tem outra forma para o plural. Então, quando se fala em concordância de número, estamos falando nessa concordância que as palavras vão manter aí em singular e plural. Os verbos flexionam, Os verbos devem se flexionar em singular e plural para concordar com o núcleo do sujeito. No caso aqui, as palavras que acompanham o substantivo vão se flexionar em número, singular e plural para concordar com o substantivo. A outra flexão é de gênero, no caso aqui vem o gênero feminino e o gênero masculino. Então, o verbo não tem, Verbo não há de se falar em flexão de gênero, mas os nomes sim. Os nomes que são substantivo, adjetivo, advérbio e as palavras que acompanham o substantivo, elas vão se flexionar em masculino e feminino. Bom, aqui nós temos uma tirazinha, uma charge, na verdade, que é para ilustrar um pouco dessa situação. O adjetivo e o substantivo estão no divã. E o adjetivo, veja bem, todo aqui caracterizado como uma personagem feminina, e diz o seguinte: o problema é que ele nunca concorda comigo. E de fato, o substantivo está aqui todo, senhor de si. Substantivo não é o substantivo que concorda com as demais classes gramaticais, mas são as demais classes gramaticais que concordam com o substantivo. Isso significa que, se o substantivo estiver no singular, a palavra que vai acompanhá-lo tem que estar no singular. Se ele estiver no plural, tem que ficar no plural. Se é masculino, fica masculino. Se é feminino, fica feminino. E na regra geral é assim. Aqui nós temos um exemplo: 2 pequenos goles de vinho e um calçado certo deixam qualquer mulher irresistivelmente alta. Veja bem, aqui nós temos o substantivo gole, que está no plural, goles. Então, o adjetivo que vem aqui, pequeno, tem que ficar no plural masculino para concordar com goles. E numeral 2, também concordando com goles, no plural. Ok, aqui nós temos um exemplo, dessa aplicação da regra geral. Mas vamos observar aqui nesse outro slide, que eu trouxe aqui algumas imagens para a gente testar um pouco isso. O que se vê nessa imagem? O que a gente observa aqui nessa imagem? O objeto que eu estou vendo aqui é o que? É um carro. Então, o nome desse objeto, carro, é o substantivo. O nome das coisas, tudo que existe no mundo real ou no mundo imaginário, é o substantivo, Tudo aquilo que existe tem um nome. Pode ser aqui no mundo real, físico, palpável, pode ser no mundo imaginário, pode ser no mundo das nossas concepções.
das nossas ideias, né? Tudo que existe tem um nome e esse nome é um substantivo. Esse nome aqui, nesse caso aqui, eu disse, ó, um carro azul. É um exemplo isso daqui do que a gente chama de sintagma nominal. O núcleo é o substantivo e aqui eu tenho um substantivo que é masculino, certo? Carro é um substantivo masculino e está no singular. Portanto, as palavras que vão acompanhar o substantivo carro aqui também tem que estar no masculino singular. E aqui nós temos, ó, um numeral masculino singular. Se fosse moto, seria uma moto, né? Ok. E o adjetivo azul, que é o nome da cor, que é uma qualidade, é um adjetivo. E nesse caso aqui não tem flexão, né? Não tem o azul não flexiona em gênero, flexiona em número. Se fossem dois carros, seria dois carros azuis, né? Ele flexionaria em gênero, mas aliás, desculpa, em número, mas não em gênero. Então aqui eu tenho, no caso aqui, um artigo, que é uma das classes gramaticais que acompanha o substantivo, e aqui eu tenho o adjetivo, a outra classe gramatical que vai acompanhar o substantivo, qualificando. Beleza, veja esse outro exemplo aqui. Aqui eu trouxe a imagem de dois homens, né? O que se vê nessa imagem? Um homem alto e um homem baixo. Tá aqui, ó, um homem alto e um homem baixo. Então aqui eu tenho dois sintagmas nominais. Aqui o substantivo homem está sendo acompanhado pelo artigo um e pelo adjetivo alto. Veja que homem está no singular masculino, o adjetivo alto também está no singular masculino. E aqui o artigo masculino é um. Mesmo caso acontece aqui, ó, um homem baixo, também a mesma situação. Se eu tivesse me referindo aos dois, eu poderia usar isso daqui, ó, homens fortes, ambos são fortes, né? Então, homens fortes. Ó, homens é o substantivo, foi para o plural, o adjetivo também assumiu a forma plural para que tenha concordância entre o substantivo homens e o adjetivo fortes. Então, aqui é um exemplo de concordância nominal que se encaixa na regra geral. Veja bem aqui, agora observando somente esse homem aqui, ó. O homem negro é mais forte, ó. O homem negro, o artigo definido masculino aqui, o, acompanhando o substantivo homem, que é um substantivo masculino singular, e o adjetivo negro, concordando também com homem, no singular masculino. Beleza. Vamos ver aqui esse outro exemplo. O que se vê nessa imagem? Bem, nessa imagem, ó, eu estou vendo aqui, eu vou enumerar as coisas que eu estou vendo aqui, ó. Eu estou vendo dois sapatos, eu estou vendo apenas um pé e estou vendo uma mão. Olha, veja bem que aqui o um não é mais um artigo, aqui ele é um numeral. Por quê? Porque ele está fazendo parte de uma contagem, é um numeral cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, né? Quando nós temos uma contagem, então esse 1 deixa de ser um artigo e é um numeral. Na verdade, ele não deixa de ser artigo, porque aqui ele não era artigo, aqui ele é um numeral que tem a mesma escrita do artigo 1. Muito bem, então aqui, ó, veja bem, o substantivo sapatos, isso aqui é o substantivo, é o nome do objeto, o nome das coisas, nunca esqueçam isso. O nome das coisas é o substantivo, certo? A qualidade das coisas é o adjetivo. E a regra diz que esse adjetivo ele tem que concordar em número e em gênero. Ó, em número e em gênero com o substantivo. Aqui eu tenho só um pé. Então aqui o artigo 1 e o substantivo pé. Pé é um substantivo, certo? A palavra pé é substantivo. Uma mão, ó, mão é o nome, então é substantivo. Então aqui eu tenho o substantivo e o adjetivo, aliás, e o artigo uma. Veja que aliás, desculpa, não é artigo numeral. Uma aqui concorda com o substantivo mão, vai para o feminino. Beleza, esse exemplo aqui ficou bem claro. Vamos ver aqui o próximo. Os pronomes, né? A gente viu que os pronomes também acompanham os substantivos. Está aqui, ó. Eu já estou pronto. E você, que roupa vai vestir? Esta camiseta aqui, essa calça que está aí, embaixo dessa almofada aí, onde estão aqueles tênis que estavam lá?
Veja bem, aqui eu tenho camiseta, que é um substantivo, aqui é o nome, né, de uma peça de roupa. Então, se é nome de alguma coisa, é um substantivo. Então, aqui eu tenho o substantivo camiseta e tenho esta, que é o pronome que acompanha camiseta. Se aqui é feminino, veja bem, camiseta é um substantivo feminino singular. O esta é o pronome que ficou no feminino singular para concordar com camiseta. A outra situação acontece aqui, ó, calça é um substantivo feminino, substantivo feminino singular. O essa é o adjetivo, o artigo feminino singular para concordar com calça, que é o substantivo. A outra situação aqui, ó, tênis, tênis é o substantivo e está no masculino plural, não é isso? Masculino plural. Então, ó, aqueles é o pronome que acompanha tênis, vai ficar no masculino plural. Se fosse feminino, seria aquelas. Beleza, então o artigo, o adjetivo, o numeral e os pronomes acompanham o substantivo e concordam com ele em gênero e em número. Essa é a regra geral. No entanto, não existe somente essa regra geral, existem algumas situações que vão fugir da regra geral. A regra geral serve para muitas situações, mas nem sempre será possível qualificar, por exemplo, no caso, com relação ao adjetivo. Pode acontecer situações em que nós tenhamos um substantivo para ser qualificado por mais de um adjetivo, ou o contrário, um adjetivo para qualificar mais de um substantivo. Aí é que entra os casos particulares, né? Aqui, por exemplo, aqui é a regra 2. Aqui a regra 2 me diz o seguinte, ó, quando o adjetivo se refere a vários substantivos. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um adjetivo e vários substantivos. Então, aqui, ó, o caso eu tenho o seguinte, nessa situação, ó, eu tenho aqui o adjetivo, eu tenho um adjetivo, e ele vai ter que concordar, digamos, com o substantivo 1, digamos que eu tenha substantivo 1, substantivo 2 e substantivo 3 e assim por diante. Agora, qual seria o problema aqui? A regra me diz que o adjetivo tem que concordar em gênero e número com o substantivo. E se o meu substantivo 1 for feminino e o meu substantivo 2 for masculino? E agora? Qual é a forma que ele vai assumir? E ainda mais, se aqui for um substantivo feminino singular e aqui for um substantivo masculino plural, como é que vai ficar a concordância de número? E como fica a concordância de gênero, se são de gêneros diferentes, números diferentes? Então, para resolver essa situação é que nós temos os casos, as regras aqui da gramática para nos ajudar lá na hora da escrita e a gente não cometer um erro na escrita. O que que diz aqui, ó? Quando o adjetivo se referir a vários substantivos, a concordância pode variar. Podemos sintetizar essa reflexão nos seguintes casos. Então, aqui, o primeiro caso é o seguinte, eu vou observar se o adjetivo vem anteposto aos substantivos. Nesse caso aqui, ó, anteposto é quando ele vem antes dos substantivos. Olha só, ele está antes, anteposto é isso, antes dos substantivos. Então, se ele está antes dos substantivos, eu posso fazer isso aqui, ó. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Então, aqui é fácil, eu vou só observar o que está mais próximo aqui, ó. Como no meu exemplo aqui, o meu substantivo mais próximo é feminino singular, o adjetivo vai ficar no feminino singular. Eu esqueço o que vem depois e concordo com o que está mais próximo dele, certo? Se tenho mais de um substantivo depois do adjetivo e são de gêneros diferentes, de número diferente, eu esqueço os demais, concordo com o que está mais próximo. Olha aqui os exemplos, olha bem, veja bem aqui. Aqui eu tenho o substantivo roupa, roupas é o substantivo. Esse aqui é o meu substantivo 1. Ele está no feminino plural, eu não quero nem saber dos outros, eu vou olhar aqui. Se roupas está no feminino plural, aqui o adjetivo também ficou no feminino plural. Encontramos caídas, caídas as roupas. E o que mais? E os prendedores. Mas aqui eu não vou me importar com o que vem depois, eu me importo só com o que está mais próximo do adjetivo. Beleza? Olha aqui, aqui no caso foi colocado o substantivo, ó, no feminino singular. Então o adjetivo ficou no feminino singular. Ó. Encontramos caída a roupa e os prendedores. Veja que prendedores continuou no masculino plural, mas isso não importa aqui para essa regra.
Outro exemplo aqui, encontramos caído o prendedor e a roupa. No caso aqui, ó, prendedor é masculino singular, o adjetivo ficou no masculino singular, caído. Encontramos caído o prendedor e a roupa. Só uma observação, galera, que esse caído é o verbo cair no particípio. Quando o verbo cair está na forma de particípio, ele funciona como se fosse um adjetivo e flexiona em gênero e número para concordar com o substantivo. Beleza. Bom, vamos ver aqui a segunda situação que a gente precisa tomar cuidado. Dentro desse caso aqui, ó, o adjetivo anteposto ao substantivo. A gente precisa tomar cuidado quando se tratar de nomes próprios ou de parentesco. Ou seja, quando for o nome próprio de pessoas, nome de pessoas e nome de parentesco, ou que indica um grau de parentesco, o adjetivo sempre concorda no plural. Ele vai concordar no plural aqui, ó. Fernanda e Cláudia são dois substantivos femininos, nome próprios. Então aqui vai ficar no plural. Não vai concordar com o mais próximo, ele vai concordar no plural, ó. As adoráveis Fernanda e Cláudia. Então aqui concordou com os dois, por isso que foi para o plural. Ó, encontrei os divertidos, primos e primas. Veja bem, concordando aqui com os dois. Então aí ficou divertidos, primos e primas. Beleza? Ok, isso é demais. Vamos agora para o nosso próximo caso aqui. Bom, nesse caso aqui, galera, faltou aqui colocar a situação aqui, ó. O meu slide cortou. Aqui é quando o adjetivo vier pós-posto. Quando ele vem pós-posto. O que é pós-posto? Ou seja, quando ele vem depois dos substantivos. Pós-posto ao substantivo. Exemplo aqui, eu vou ter, no caso, eu vou ter o substantivo 1. Substantivo 1. Vou ter o substantivo 2. E vou ter aqui o adjetivo para qualificar esses dois ali, certo? Observando aquela situação, digamos que esse daqui seja feminino singular e aqui seja masculino plural. E aí, vai concordar com qual desses? Eu vou concordar com o mais próximo. Bom, vamos ver o que diz a regra, galera. Essa concordância com o mais próximo, ela sempre é possível. Mesmo que o adjetivo, sempre que o adjetivo estiver antes ou depois, ela é possível concordar com o mais próximo. No entanto, quando ele vem antepostos, eu vou sempre concordar com o mais próximo, observando aquela situação de que quando for nome próprio ou indicando grau de parentesco. Nesse caso aqui, eu vou poder sempre concordar com o mais próximo ou jogar no masculino plural. Veja bem o que diz, olha, o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo ou com todos eles assumindo a forma masculino plural, se houver substantivo feminino e masculino. Então, se aqui no caso eu tiver um substantivo masculino e um feminino, eu posso concordar com o que está mais próximo aqui, ó, ou eu posso simplesmente jogar no plural, masculino plural, se eu tiver um masculino e um feminino aqui. Obviamente que se os dois forem femininos, não tem como eu colocar no masculino plural. Beleza? Bom, então vamos ver aqui os exemplos. Olha só, no caso aqui, os substantivos vêm antes. Ó. Aqui eu tenho o substantivo localização, é um substantivo, certo? E atendimento é o outro substantivo. Localização é feminino singular, a localização, e atendimento é masculino singular. Então, como é que ficou o adjetivo? Perfeito. Ó, nesse caso aqui está concordando com o mais próximo. A indústria oferece localização e atendimento perfeito. Agora aqui, ó, foi trocado aqui de lugar. O atendimento vem antes e localização ficou mais próximo. Localização é feminino singular, né? Então, ó, o adjetivo ficou feminino singular, localização. Então, ficou o seguinte: a indústria oferece atendimento e localização perfeita. Então, eu posso sempre concordar com o mais próximo, mas eu também posso jogar no plural. Veja bem aqui, ó, localização ficou sendo aqui o primeiro, né? E atendimento é o mais próximo. Então, eu digo o seguinte: a indústria oferece localização e atendimento perfeitos. Nesse caso aqui, ó, substantivo, o adjetivo vai para o masculino plural. Não importa se o que está mais próximo dele é o feminino, como ficou aqui nesse caso, ó. Localização é feminino singular e está mais próximo, mas mesmo assim eu posso jogar o adjetivo no masculino plural. A indústria oferece atendimento e localização perfeitos. Beleza, algumas pessoas acham estranha essa concordância aqui, porque
fica parecendo que não está qualificando localização, porque localização é feminino e está bem próximo do adjetivo, mas é gramaticalmente perfeito e pode ser utilizado. Então, muito cuidado com isso aqui em provas. Aqui tem uma observação. Os dois últimos exemplos apresentam maior clareza. Esses dois casos aqui têm maior clareza, pois indicam que o adjetivo efetivamente se refere a dois substantivos. Nesses casos, o adjetivo foi flexionado no plural masculino, que é o gênero predominante quando há substantivo de gêneros diferentes, beleza? Então, quando tem substantivo de gêneros diferentes, prevalece o gênero masculino, isso porque a nossa língua ela é uma língua machista. Agora, tomem cuidado aqui, galera, com essa observação aqui, é uma observação pertinente e fácil da gente compreender, que diz o seguinte, olha, se os substantivos possuírem o mesmo gênero, ou seja, se os dois são masculino ou os dois são feminino, o adjetivo fica no singular ou no plural. Ah, beleza, veja bem aqui, ó. Eu tenho dois substantivos, no caso aqui, feminino, ó. Eu posso colocar o adjetivo que vai qualificar esses dois aqui no singular ou no plural. A beleza e a inteligência feminina, ou a beleza e a inteligência femininas. Ó, o carro e o iate novo, ou o carro e o iate novos. As duas concordâncias são perfeitas, estão dentro da norma culta da gramática. Tome muito cuidado com questões de prova que tenta armar pegadinha com relação a isso. Muito bem, vamos para a nossa terceira regra aqui, galera. O terceiro caso, que é quando eu tenho aqui uma expressão formada pelo verbo ser mais um adjetivo. Observem que o verbo ser, isso aqui eu sempre digo, é bom a gente repetir. O verbo ser, quando ele é conjugado no presente do modo indicativo, ele muda. Na verdade, sempre que ele é conjugado, ele muda a forma, mas é muito mais comum aparecer nas frases no presente do indicativo. Por isso que eu chamo a atenção do presente do indicativo. Eu digo o seguinte, ó, eu sou. Até aí tudo bem, se parece, né? Agora, quando eu digo tu és. Ó, mudou totalmente. E o ele é. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos. Vós sois, eles são. Veja que muda totalmente o verbo quando ele é conjugado no presente do modo indicativo. Por que eu estou explicando isso? Porque aqui está dizendo, ó, o verbo ser mais um adjetivo. Aí o aluno vai ler isso daqui, ó, e vai ficar procurando o verbo ser na forma que está dito aqui, ser, né? Muitos fazem isso. Mas tem que procurar o verbo conjugado. Sabendo que no presente do indicativo ele fica na terceira pessoa, é. Então tá aqui, ó, o verbo ser está aqui, ó. A água é. Cadê o adjetivo? Bom, tá aqui, ó. Então aqui eu tenho o que está explicando aqui essa estrutura, ó, o verbo ser mais um adjetivo. O que diz a regra nessas expressões? Ó? O adjetivo fica no masculino singular se o substantivo não for acompanhado por nenhum modificador. O que é modificador? É aquilo que eu coloco aqui antes. Isso aqui é o substantivo, ó. Água aqui é o meu substantivo. Veja que não tem nada antes dela aqui, não tem nenhum artigo, não tem um pronome, não tem um numeral, não tem nada antes dela aqui. Então, água aqui está no sentido genérico. Eu digo água, água mineral, água com gás, água gelada, água natural, água no sentido genérico. O que acontece? Quando eu tenho aqui substantivo no sentido genérico e logo em seguida uma expressão formada pelo verbo ser mais um adjetivo, o adjetivo fica no masculino singular. A água é bom para a saúde. Se fosse fruta, ia ficar da mesma forma. Fruta é bom para a saúde. Que fruta? Qualquer fruta. Fruta é bom para a saúde. Não ia mudar nada no adjetivo. Por quê? Eu estou dizendo que fruta é bom, fruta no sentido genérico. Não muda o adjetivo. Ó. O adjetivo aqui é o adjetivo bom. Não muda. Ah, beleza. Então, gravem bem isso daí. No caso B, o que acontece no caso B? O adjetivo concorda com o substantivo. Ou seja, se é masculino é masculino, se é feminino é feminino, se é singular é singular, se é plural é plural. Se este for modificado por um artigo ou qualquer outro determinativo. Tá aqui, ó. No meu caso aqui de água, foi botado o pronome antes de água, né? Ó, esta água. Então não é qualquer água, não é de qualquer água que eu estou falando. Estou falando desta água aqui. Esta água. Então já determinei aqui, já qualifiquei, modifiquei a água. Então a expressãozinha aqui mudou, ó, não vai ficar mais é bom, vai ficar é boa. O adjetivo vai concordar com quem? Com água. Ó, esta água é boa.
Se eu tivesse colocado aqui esta fruta, então também é a mesma coisa. Esta fruta é boa para a saúde. Porque aí já não seria qualquer fruta, seria esta aqui que eu tenho na mão. Beleza? Galera, essa regra é muito massa, é fácil da gente aprender, não se enrolem com ela. Aqui a nossa quarta regra traz algo também bastante simples da gente compreender. Muitas pessoas se assustam, mas não tem muito que complicar não. Com relação aos pronomes pessoais, aqui ó, o adjetivo concorda em gênero e número com os pronomes pessoais a que se refere. Os pronomes pessoais aqui, no caso, pronomes pessoais do caso oblíquo, vocês lembram aquele o, a, os, as, esses pronomes aqui, né? Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, eu uso para substituir um nome. Por exemplo, eu digo o seguinte, a Fernanda não vai vir para a aula, eu a vi no shopping. Ó, esse a aí está substituindo quem? Fernanda. Eu digo, as professoras não virão para a reunião, eu as vi embarcando para Brasília, eu as vi. Se fosse os professores não virão para a aula, eu os vi. Então esse a, o, as e os são os pronomes pessoais do caso oblíquo, funcionam como objeto, né, na oração, objeto direto. E no caso aqui, o adjetivo que se refere a eles, vão concordar com eles, ó. Juliana as viu ontem muito felizes. Juliana é o sujeito que viu. A Juliana praticou a ação de ver. Quem foi que ela viu? Ela viu elas. Aí aqui esse elas é representado pelo as. E elas estavam felizes. Então veja bem, felizes está concordando com o as aqui, que é o meu pronome pessoal oblíquo. Se fosse os, Juliana os viu ontem muito felizes, não ia mudar porque feliz não tem forma masculina, né, e feminina, é neutro. Mas se fosse aqui, digamos, o que? Bonito, né? Juliana os viu ontem muito bonitos. Se fosse o a, Juliana as viu ontem muito bonitas, né? Iria concordar em gênero e número com o pronome pessoal. Beleza, que é muito bacana. Se fosse só um ozinho aqui, o Fábio não vem hoje, eu ouvi ontem muito feliz. Olha só, o feliz ia ficar no singular concordando com o. Então beleza, vai concordar, se referir a um desses pronomes aqui, olha, vai concordar com eles em gênero e número. Então não muda, não aliás, ele flexiona em gênero e número o adjetivo que concorda com um desses adjetivos. Tomar muito cuidado, se vocês prestarem atenção, é a mesma forma dos artigos, ó, o, a, os e as. Só que isso aqui vai ser artigo quando estiver acompanhando um substantivo, determinando ele. Eu digo assim, a fruta, né, os meninos, aí é artigo, não é pronome, é outra coisa. Beleza, aí aqui no caso da regra 5, me diz o seguinte, ó, presta atenção aqui nessa estrutura que vai ser mostrada. Nas expressões formadas por um pronome indefinido neutro. Pronome indefinido neutro são aqueles que não têm gênero. Por exemplo, aqui, ó, o nada, algo, muito, tanto. Um desses daqui, etc. e tal, mais uma preposição, ó, mais a preposição de. Então eu tenho um desses daqui, digamos, eu tenho nada, mais o de, mais um adjetivo, Então preste atenção nessa estrutura, ó. Um pronome indefinido neutro, mais a preposição de, mais um adjetivo. O que acontece? Este último, ou seja, o adjetivo, geralmente é usado no masculino singular. Então aqui, ó, o exemplo, os jovens tinham algo, veja bem, o pronome indefinido neutro aqui, ó, algo, eles tinham algo de, ó, a preposição de aparecendo aqui e o adjetivo aparecendo aqui, ó. Então veja como é que ficou o adjetivo misterioso. Os jovens tinham algo de misterioso. Os jovens, se fossem as jovens, não ia mudar nada aqui, ó. As jovens tinham algo de misterioso. Se fosse os homens tinham algo de misterioso.
Se fossem as mulheres tinham algo de misterioso, certo? Porque vai concordar com isso daqui, ó, que não muda, é neutro. Beleza, se fosse nada, né, seria a mesma coisa. Os jovens não tinham nada de misterioso. As jovens não tinham nada de misterioso, não ia mudar. Beleza, isso aqui é fácil, né? Volte o vídeo aí se você não compreendeu. Várias vezes, que eu tenho certeza que você vai compreender isso daí. Vamos para o nosso próximo slide. Então aqui na nossa regra 6, acontece o seguinte, galera. Aqui, ó, vamos observar esse só. Essa palavrinha só, ele pode ter dois significados. Ele pode significar sozinho ou ele pode significar somente. Quando ele significa sozinho, ele é um adjetivo. Então, se é um adjetivo, ele vai flexionar em gênero e em número. Se ele é um advérbio, os advérbios são palavras invariáveis. Os advérbios não flexionam jamais. Então, quando esse só significa sozinho, ele flexiona em gênero e número. Quando ele significa somente ou apenas, ele não flexiona nem em gênero nem em número. Veja bem aqui, ó, a palavra só, quando equivale a sozinho, tem função adjetiva e concorda normalmente com o nome a que se refere. Por exemplo, Cristina saiu só. Eu disse que ele flexionava em gênero, né? Mas ele não flexiona em gênero. Ele não tem a forma feminina, né? É só nessa forma neutra aqui, ó. Vai flexionar em número, singular ou plural. Cristina saiu só, ou seja, saiu sozinha. Ó, Cristina e Débora saíram sós. Cristina e Débora, plural. Então saíram sós. Saíram sozinhas. Beleza. Agora aqui, ó, como fica quando ele significa somente ou apenas? Eles só desejam ganhar presente. Eles somente desejam ganhar presente. Eles só desejam ganhar presente. Se fosse ele, não mudaria. Ele só deseja ganhar presente. Então, advérbio não flexiona. Então, quando ele significa somente ou apenas, é um advérbio, portanto, não se flexiona. Então, essa regra 6 aqui é muito fácil. Só você fazer essa diferença aí entre o só igual a sozinho, que flexiona em número, singular e plural, e só significando somente ou apenas, ele não flexiona porque ele vai ser um advérbio. Beleza. Vamos aqui para a nossa quinta regra. Melhor, a nossa sétima regra, desculpa. A nossa sétima regra diz o seguinte: quando um único substantivo é modificado por dois ou mais adjetivos. Galera, aqui eu tenho o seguinte, olha, eu tenho um substantivo, certo? Substantivo 1. Agora aqui é o contrário do que a gente viu lá na regra 2. Eu tenho o substantivo 1 e ele é modificado pelo adjetivo 1 e pelo adjetivo 2. Veja que aqui é o contrário, né, do que a gente viu na regra 2. Na regra 2 eu tinha dois substantivos e um adjetivo. Aqui eu vou ter um substantivo e dois adjetivos. Dois aqui é o exemplo, mas pode ser dois ou mais, beleza? Então o que acontece? Ó? Quando um único substantivo é modificado por dois ou mais adjetivos no singular, podem ser usadas as seguintes construções. A primeira possibilidade é essa daqui, ó. O substantivo permanece no singular e coloca-se um artigo antes do último adjetivo. Ou seja, se eu tiver 10 adjetivos aqui, ó, eu vou colocar um artigo antes do último adjetivo e deixo a frase toda no singular. Aqui, por exemplo, olha, admiro a cultura espanhola e a portuguesa. Cultura é o substantivo, que está sendo qualificado pelos dois adjetivos, espanhola e portuguesa. São adjetivos pátrios, não é isso? No caso aqui do exemplo. Então, espanhola é o meu primeiro adjetivo, vai ficar tranquilo aí na forma dele, sem nada. E no último adjetivo aqui, ó, aí foi colocado o quê? Foi colocado o artigo, isso aqui é o artigo. E o que aconteceu com o substantivo? Ele ficou no singular, singular. Admiro a cultura espanhola e a portuguesa. Se eu tivesse 5 ou mais adjetivos pátrios aqui, admiro a cultura espanhola, chinesa, francesa, italiana, inglesa, o que mais? Russa e a portuguesa. Então, no último adjetivo é que eu colocaria o artigo aqui, ó, o artigo. Beleza. Qual é a outra possibilidade? É o caso B aqui, ó. O substantivo vai para o plural. Aqui, nesse primeiro caso, ele fica no singular. Aqui ele vai para o plural e omite-se o artigo antes do último adjetivo. Então, nesse caso aqui, eu vou botar o artigo no plural e vou tirar esse... Vou botar o substantivo no plural e tirar esse artigo daqui, ó. Veja bem. Admiro as culturas. Veja bem, ficou no plural. Tirei o artigo daqui, ó. O restante ficou no singular. Admiro as culturas.
espanhola e portuguesa. Veja bem, tirou o artigo daqui. Esse artigo estava aqui, sumiu daqui e esse substantivo foi para o plural. Veja bem, essas duas formas aqui são possíveis. Todas as duas formas estão dentro da norma culta da gramática. E cuidado para vocês não se enrolarem, que os avaliadores costumam fazer pegadinhas com isso aí. Olha essa observação aqui que nos ajuda a compreender melhor. Veja bem o que diz aqui, ó. Veja a construção. Estuda a cultura espanhola e portuguesa. A cultura espanhola e portuguesa. Espanhola e portuguesa é uma coisa só ou são duas coisas diferentes? Cultura espanhola e portuguesa. Parece que está dizendo assim, a cultura hispano-portuguesa, né? Ou afro-brasileira. É como se a gente estivesse dizendo assim, né? Uma coisa só. Então isso aí não ficou claro, ó. Note que ela provoca incerteza, essa frase aqui. Trata-se de duas culturas distintas, espanhola e a portuguesa, ou de uma única, hispano-portuguesa. Procure evitar esse tipo de construção. Como que a gente vai evitar esse tipo de construção aqui? Ou fazendo dessa forma, ou fazendo dessa forma, beleza? Não se enrolem com isso, é muito fácil da gente compreender. Ok, vamos aqui para os casos particulares. Galera, nesse caso aqui dos casos particulares, a gente vai continuar no nosso próximo vídeo, que merece um vídeo especialmente para eles, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então eu me despeço por aqui nesse vídeo e aguardo vocês na nossa próxima teleaula, digamos assim, no nosso próximo vídeo. Um abraço!